Te falo ainda sobre os clubes brasileiros favoritos na contratação por Biel. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, Lianco e o Santos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Lianco, informação exclusiva. Cheguei a contar para vocês na semana passada que um time do Catar e outro da Premier League eram os principais interessados no Lianco. Dá para contar, inclusive, que já houve uma primeira proposta desse time Qatari. Caminhão de dinheiro à disposição do Lianco, que ganharia muito mais do que seu atual salário no Atlético, mas a proposta para o Galo ficou pequena, próxima daquilo que o Atlético investiu quando o comprou na temporada passada por 5,5 milhões de euros. Representantes do Lianco nem levaram a proposta para o Galo porque tinham a certeza de que o Atlético não aceitaria. O recado passado para os cataris foi: quando vocês tiverem uma proposta extremamente boa para o Lianco como essa, mas também bacana para o Galo, vocês nos apresentem, não vamos queimar cartucho e nem apresentar essa proposta para o Atlético, porque o Galo não vai aceitar. Importante contar que o Atlético está tão decidido a ficar com o Lianco que nem colocou um preço no zagueiro, que tem 28 anos de idade, titular absoluto, com 25 jogos e 4 gols na atual temporada. O Lianco que já teve no Al Garrafa do Catar no ano passado, com 16 jogos, 2 gols e 1 assistência. Preciso te atualizar agora sobre as últimas de Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que está de saída do Sporting de Portugal. Para começar, quero te contar que o Sporting ainda não definiu se topa emprestá-lo ou se aceita apenas negócios em definitivo. De qualquer forma, hoje são 4 os grandes clubes de futebol no Brasil interessados no jogador. São eles: o São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama. O Corinthians e o Vasco entraram mais recentemente na parada, mas isso não significa que eles tenham menos chance. Importante lembrar que o Botafogo chegou a exercer uma proposta oficial antes do Super Mundial, a pedido do Renato Paiva, que trabalhou com o Biel nos tempos de Bahia. Não houve acordo com o Sporting e o Botafogo meio que desistiu da contratação do atleta. O Grêmio também chegou a sondar, mas não apresentou a intenção de continuar nas tratativas. Então hoje as negociações se resumem a São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco da Gama. Importante contar que os 4 estão interessados no empréstimo. E dá para dizer também que o Vasco é aquele com menos chances de contratá-lo. Isso porque a avaliação de quem acompanha o negócio dá conta de que o Vasco é aquele com menos chances de brigar por títulos. Dá para dizer que São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro aparecem com mais perspectiva. Pelo menos é essa a impressão que eu fiquei a partir de conversas com uma pessoa muito próxima à negociação. Só para completar, importante contar que o Biel havia sido comprado pelo Sporting no início desse ano por 6,3 milhões de euros. Desde que chegou a Portugal, disputou 7 partidas, muito pouco por um nível desse investimento. O Romarinho assegura que não tem propostas oficiais de clubes brasileiros. Mas uma informação importante que eu havia contado para vocês em um dos últimos vídeos: o Romarinho decidiu voltar ao Brasil. Vocês lembram dele, né? Atacante que surgiu muito bem no Corinthians, fez gol contra a Boca, enfim, 34 anos de idade hoje, está 10 temporadas jogando no mundo árabe. Já jogou no El Jaish, no Al Ittihad, enfim, tem uma carreira grande lá, e de muito dinheiro. O Romarinho não teve o contrato renovado no Al Rayyan do Catar, e durante uma semana ele ficou conversando com a família para decidir: aí, vamos voltar para o Brasil, vamos estender mais um pouco a permanência por aqui, e a ideia hoje é voltar ao Brasil. Então a verdade é que o Romarinho está esperando por propostas, e assim que tiver alguma proposta mais quente, eu prometo informar para vocês. Estou de olho nessa história para trazer atualizações, beleza? Combinado? Deixa eu pegar mais participações dos amiguinhos e amiguinhas por aqui. Espera aí rapidinho, só uma coisa. São 4 hoje os interessados na contratação do Biel. Informação atualizada de agora final da tarde, por volta de 5:30 da tarde, tá? Os clubes que querem a contratação do Biel, só para lembrar, o Biel é jogador formado na base do Flu e que foi vendido para o Sporting de Portugal em janeiro desse ano, depois de 2 bons anos no Bahia. Os interessados são Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco da Gama. O Botafogo fez um movimento antes do Super Mundial e a partir do momento em que não houve acordo, o Botafogo se retirou dessa negociação. O Grêmio também sondou, mas não levou a história adiante.
O Sporting de Portugal ainda não se posicionou. Se só aceita empréstimo definitivo, Frederico Moraes, que é o responsável pela carreira do Biel, está em contato com o pessoal do Sporting tentando um feedback. Se a intenção do Sporting for apenas vendê-lo, dá para dizer que esses 4 clubes talvez até retirem negociações. Se a intenção for empréstimo, aí a coisa pode esquentar, especialmente com o Corinthians e São Paulo. Eu vejo hoje o Corinthians e São Paulo um pouquinho à frente dos outros dois, tá bom? Nicola, você concorda que no Brasileirão existem 2 super favoritos, Palmeiras e Flamengo? Uns 4 ou 5 que disputam com alguma chance e o resto só participa brigando para não cair, nesses o São Paulo? Cara, eu concordo com tudo que você escreveu, menos que o São Paulo só briga para não cair. Eu acho que no Brasileiro pode ser, mas é que assim, o São Paulo, com o time titular, o São Paulo tem bola para brigar com os grandes, com o time titular. Até por isso o São Paulo tem chance nas Copas, mas não tem nenhuma chance no Brasileiro. Nicola, você está falando isso porque a campanha é horrorosa. Não, desde o início, estava muito claro que o São Paulo tem do 1 a 11, o São Paulo tem um time bom. Só que você começa a recorrer ao banco de reservas e há uma distância enorme entre titulares e reservas, tá? Iori está por aqui. Salve, Nicola, alguma notícia do Galo? Deixa eu ver qual que foi a última que eu preciso contar para vocês. Sobre Renier, só para atualizar e acabar de vez com essa especulação, tá? O Atlético, o Cuca me garantiu que não sugeriu a contratação desse jogador. Então, se o Galo em algum momento pensou no Renier, não foi via Cuca. Vem cá, vem falar oi para as pessoas. Não vai falar oi para todo mundo? Bala? Não pode bala. Vem falar oi para as pessoas. Ó, bala não tem. Então, enfim, só para completar sobre o Renier, esse é o 03 que está por aqui, tá? Ele quer balas. Enfim, sobre o Renier. O staff do Renier admite consulta do Galo. O Cuca nega que tenha indicado. Mas, de qualquer forma, não vem, porque o Renier precisa cumprir mais um ano de Espanha para ter chance de conseguir o passaporte espanhol, tá? Caso contrário, a cidadania espanhola não sai, e sem a cidadania espanhola, ele continua ocupando vaga de estrangeiro. Vem aonde, filho? Eu tô numa live, tem 3 mil pessoas aqui, meu amigo. Bala não. Biel pode pintar no Galo, isso procede? Pode, Matheus, são 4 os clubes interessados no Biel, hoje. Notícia de agora, às 5h30 da tarde, foi a última vez que eu consegui atualização sobre o tema. São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco, hoje são os times interessados. Eu diria para vocês que o Vasco é aquele com menos chances, até por estar mais distante da disputa por títulos, tá? Corinthians, São Paulo e um pouquinho atrás o Atlético, acho que é mais ou menos esse o contexto atual. Família Menin, Ricardo Guimarães, o dono do Banco Master, todos com muito dinheiro, com exceção o cara do dono do Banco Master que está passando por um apuro financeiro, mas a verdade é que os acionistas do Galo não querem colocar mais dinheiro e estão buscando desde o fim do ano passado aportes no clube, via debêntures, via percentual de ação. A ideia era buscar 700 milhões de reais. Se essa entrada de dinheiro não acontecer, é possível que a família Menin precise aportar do próprio dinheiro mais grana, tá bom? O Marcelo Abílio, Renier vai vir para o Galo. Não acredito, Marcelo. O que eu ouvi de uma pessoa que trabalha para o Renier é que ele precisa continuar na Espanha para conseguir o passaporte espanhol, tá? Ele entrou com esse processo já há algum tempo e esse passaporte só sai para atletas que ficam por muito tempo em sequência no país. Se o Renier vier para o Brasil, essa possibilidade vai para o espaço. Leandro Eringer, que é membro do canal e torcedor do Galo. Nicola, como é que está a questão dos sócios da SAF do Galo? O segundo maior acionista vendeu o banco dele. Guimarães tem muita mídia e pouca participação. O Leandro toca num ponto super importante. O Ricardo Guimarães, que sempre foi tratado como um dos 4 R's e em algum momento teve sua relevância no Galo, hoje ele tem um percentual pequeno. E quando ele cita essa situação do segundo maior investidor vendendo, só para vocês entenderem, hoje os principais investidores do Atlético são a família Menin, o Rafael e o Rubens Menin. Mas de uns tempos para cá passou a existir uma participação muito grande do dono do Banco Master, tá? Ele colocou bastante dinheiro, não dinheiro suficiente para resolver os problemas do Galo, mas o dono do Banco Master colocou uma grana legal, passou a ser o segundo maior acionista do Atlético. O problema é que o Banco Master está passando por todas as dificuldades que você possa imaginar,
Só para vocês entenderem, a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica do CAD aprovou sem restrições o acordo entre Banco de Brasília e o Banco Master. Segundo o parecer publicado no site do órgão, a avaliação é de que a operação não representa riscos à concorrência, sendo que determinadas empresas vinculadas ao Banco Master não farão parte da aquisição pelo BRB. O Banco Master se encontrava numa situação financeira extremamente delicada, muito difícil, e aí houve a aprovação do CAD para que o Banco Master fosse comprado, adquirido pelo BRB, tá? Isso fará com que o dono do Banco Master passe a injetar mais dinheiro? Não sei, não é o que parece. A impressão que a gente tem é de que ele está cada vez mais distante do Galo. Registrar também a presença do Lucas Santos. Boa noite, Nicola. Algum reforço chegando no Atlético? Lucas, o Cuca quer muito um volante, mas muito, volante de qualidade. Ele pediu alguns nomes, né? Ele queria lá atrás o Pochettino, já está descartado. Pediu o Matheus Fernandes, já está descartado. Pediu a contratação do Pituca também, todos esses já completaram 7 jogos no Brasileiro. Mais recentemente ele chegou a conversar com o Alan, jogador do Flamengo. O Alan gostou da ideia, mas o Flamengo não aceita negociá-lo por empréstimo e a compra está completamente descartada também. A diretoria do Galo noticiou que vai pagar todas as pendências com jogadores e empresários para depois realizar contratações. Procede? Se sim, reforços virão? Só uma breve correção. A diretoria do Galo prometeu que está todas as pendências com os jogadores, antes de pensar em contratações. A ideia é não criar dentro do clube um desgaste muito grande. Pô, estamos devendo 2 meses de direito de imagem, não pagamos premiação, mas estamos contratando jogador. Isso não soa bem. Então a ideia é resolver os problemas com os atletas e a partir daí buscar reforços. Não devem ser muitos, muito menos jogadores caros. Sobre empresários, eu fui procurado por 2 empresários diferentes e os caras estavam reclamando que o Atlético, desde que virou SAF, ele atrasa, mas ele costuma pagar as comissões, e que há 3 meses o Atlético não estava pagando comissões e nem estava atendendo e dando explicação para esses caras. Entrei em contato com o pessoal do Galo, e aí? Procede, não procede? Ó, Nicola, a situação do Atlético é bem difícil, a gente não está pagando mesmo, e a ideia é voltar a pagar os empresários somente quando tiver a grana obtida através do mercado. O Galo está buscando captação no mercado, 700 milhões de reais. Então a tendência é que os empresários demorem a receber, tá? O Stats Football. O Galo disse que vai resolver as pendências internas primeiro, antes de contratar. Então será muito difícil contratar nessa janela? É um risco real, a menos que o Atlético consiga jogadores de graça, jogadores baratos, jogadores sem custo. É difícil imaginar, por exemplo, que o Atlético vai fazer um investimento para comprar jogador. Vou citar o exemplo do Alan. O Cuca conversou com o Alan por telefone. E o Alan, jogador que hoje é do Flamengo, demonstrou toda a vontade de jogar no Galo. Até porque com o Cuca ele seria protagonista, titular absoluto com o Flamengo. Ele é um coadjuvante. Só que o Flamengo não topa empréstimo, só aceita a venda. E aí está completamente descartado o negócio. A ida do Alan do Galo para o Flamengo custou 8 milhões e 200 mil euros. O Biel é um alvo do Galo. O Atlético sondou as condições e está concorrendo com o São Paulo, com o Corinthians e com o Vasco. Se o Sporting liberar por empréstimo, aquele que fizer a melhor proposta para o Biel, e por melhor proposta, entenda-se também condição de jogo, minutos em campo, vai acabar levando essa disputa. O que dá para cravar é que o Carlos Vinícius está descartado. Ou melhor, que até esse momento não houve procura do Atlético em relação ao Carlos Vinícius, centroavante que está livre no mercado. Ele deixou o Fulham, tem sido sugerido para clubes brasileiros, mas o pacote Carlos Vinícius é caro, superior a R$1 milhão por mês. Isso aí, torcedor atleticano, ficamos por aqui com o giro de notícias do Galo para você. Se gostou do vídeo, chega deixando um like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Atlético Mineiro. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.